Oi, meu nome é Rubens e vou mostrar para você nessa videoaula mais um produto da linha Office do Microsoft. Nesse caso, o Word na versão 6.0 em português. Para você aproveitar bem essa aula, é bom que você conheça o Windows, que você já esteja familiarizado com o uso do Windows, com certos termos como dar um clique do mouse, arrastar o mouse e assim por diante. Se você não está familiarizado, está iniciando agora nesta área, eu sugiro assista o Windows 3.1 passo a passo da MPL Video, onde eu dou dicas de como você consegue trabalhar bem com esse ambiente gráfico, tá ok? Eu vou levar em consideração também que o seu micro possui um mouse que é quase que indispensável hoje em dia nos programas do Windows. Para começar o Word, como todos os programas, só dá 2 cliques no seu ícone, ele entra, mostra uma telinha de abertura, muito bonita por sinal. E a primeira coisa que você já dá de cara é uma dica do dia. Aqui ele dá uma dica de como você pode conseguir certos comandos com algum atalho, alguma coisa assim. Sempre que você entra no Word, ele dá uma dica. Se você quiser, quando tiver com um pouco de tempo, você vai dando mais dicas, próxima dica, assim por diante, você aos poucos, dando uma lida toda vez, você fica craque rapidinho no Word, mesmo sem sair caçando os comandos. Ele vai sempre te dando uma dica, óbvio, né? Dando aqui um OK, desaparece esse quadro e ele entra assim num documento em branco. Não se assuste com esse monte de botão que você está vendo aqui, porque você fala, nossa, parece um avião, como deve ser difícil usar esse produto. E na verdade não é bem assim. Cada botãozinho desse, cada desenho, é nada mais do que um atalho para uma determinada função, um determinado comando. É muito mais fácil você localizar um desenho e saber o que ele significa do que sair procurando no menu, oh, qual é aquele comando, será que é assim, será que é assado, e assim por diante. Outra coisa também que você não precisa se preocupar é se o seu Word começar de uma maneira diferente. Cada barra de ferramentas dessa você pode personalizar do jeito que você colocar os itens que você preferir, colocar ou retirar barras de ferramentas. Isso é uma coisa simples, a gente verá um pouco mais para frente, então não se assuste com isso. Um pouco mais aqui embaixo nós temos uma regrinha que lembra bem a régua de marcação de parágrafo das máquinas de escrever. Aliás, a função dela é exatamente isso. Você tem a margem esquerda e a margem direita, onde através desses dois símbolos nós posicionamos os parágrafos da maneira que mais agrade. No decorrer do curso você verá como trabalhar com ele. E um pouco mais lá embaixo do lado esquerdo nós temos também alguns botões que são muito úteis. O primeiro, que é o que está pressionado agora, é o botão que coloca o Word no modo normal. Esse quadradinho amarelo escrito modo normal que você está vendo é uma ajuda que o próprio Word coloca sempre que você passa com o mouse em cima de um botãozinho. Eu não estou pressionando nada, só estou movimentando o mouse, automaticamente ele vai me dando uma ajuda. Como que se o botão não fosse autoexplicativo, nós temos ainda um texto explicando um pouco mais ainda. Esse primeiro botão, então, modo normal, permite que o Word não se preocupe tanto em formatar o texto do jeito que ele será impresso, enquanto você está digitando. Então você tem um pouco mais de agilidade, você pode digitar mais rapidamente, o Word não vai se preocupar se ali tem uma figura, se não tem, se a margem está assim, se está assado, é uma maneira um pouco mais ágil, tá um pouco mais fácil dele trabalhar e portanto mais prático para você também. Mas em certos comandos, é obrigatório você dar um cliquezinho aqui nesse botãozinho e colocar em modo de layout de página. O que é isso? Ele vai se preocupar mais com a formatação, vai ficar um pouco mais lerdo, mas em compensação você verá na tela, já enquanto está digitando, quase que aquilo que exatamente será impresso. Por isso que é modo de layout, ele vai se preocupar já na tela em formatar o texto o mais próximo possível de como será impresso. Alguns comandos, inclusive, só funcionam se estiver com esse botãozinho apertado, tá ok? Um pouco mais para a direita nós temos a barra de rolagem do Windows, que você já conhece de outros programas, e mais aqui embaixo uma linha de mensagem, onde ele dá o número da página, linha em coluna, formatação e assim por diante, reloginho, algumas informações úteis que você pode precisar durante o seu trabalho, ok? Voltando lá para cima então, nós temos aqui uns caracteres meio esquisitos, mas com o uso você facilmente se identificará com eles. O primeiro é essa barrinha piscante aqui na ponta dessa seta, tá ok? Na ponta do mouse. Esse caractere é o símbolo de inserção. Isso significa que é nesse ponto que serão colocados os caracteres que eu vou digitar. É só vir aqui no teclado começar a digitar alguma coisa e a partir desse ponto que o que eu digitar aparecerá no vídeo. E essa barrinha sublinhada aqui é um indicador de que o documento que eu estou escrevendo termina aqui. Então é uma maneira de você saber que mais para baixo não tem nada. Eu estou vendo um monte de linha em branco aqui, mas essas linhas realmente elas não existem. Eu estou vendo que acabou o documento aqui, mas não terá nada impresso a partir desse ponto, desse sublinhado. Poderão aparecer outros símbolos, no decorrer do curso eu vou explicando à medida que eles forem aparecendo, tá ok? Bom, a maneira mais fácil de se aprender é utilizando. Convém lembrar aqui o seguinte, eu vou começar a digitar uma carta, começando com
com a data de hoje, por exemplo. Então, vou começar a digitar no teclado direto. São Paulo. Então, vou pressionar S maiúsculo, Shift S. Apareceu lá um S, né, de São Paulo. Aí vou colocar São Paulo com A contínuo. Vou precisar colocar a acentuação. A acentuação é uma característica normal do Windows e não do Word. Portanto, eu configurei meu Windows através do painel de controle, de tal maneira que automaticamente a acentuação fica igual à das máquinas de escrever. Vou pressionar então o tio primeiramente. Pressionei o tio, não apareceu nada, isso é normal. Agora a próxima letra que eu apertar será acentuada. Vou colocar A no caso, A minúsculo. Então já apareceu lá São. Agora é só continuar digitando. São, espaço em branco. Paulo, vírgula, vamos supor que hoje fosse dia 24 de outubro, fiz um monte de besteira, errei, tropecei, sei lá, fiz uma besteira, como é que eu faço para corrigir? Existem várias maneiras. Quando o erro é mais ou menos pequeno, que nem esse, é mais fácil você utilizar a tecla Backspace, e cada vez que você pressiona a tecla Backspace, ele apaga o caractere antes da barrinha de inserção, o caractere anterior. Eu vou pressionando Backspace várias vezes, até achar o ponto que eu quero continuar, e dou continuidade à digitação. Um pouquinho mais para frente eu vou te dizer outras maneiras de você apagar caracteres, frases inteiras e assim por diante. Continuando. São Paulo, 24 de outubro de 1994, ponto. Terminei a digitação. Espaço em branco. Vou tirar aqui os caracteres modos para não atrapalhar. Vou começar a digitar. Prezado. Nossa senhora, prezado Senhores. Bom. Estamos enviando em anexo, vírgula, uma cópia de não sei o que lá das pumps, vou digitando. O que eu quero mostrar para você é não se preocupar com a aparência do texto logo de imediato, enquanto você está digitando a carta. Assim que o texto que eu estou digitando se aproxima do fim do papel, você fala, mas ali vai acabar o papel, como é que eu faço? Não se preocupa com isso, deixa que o próprio programa se vira. Tá? Então eu vou começar a digitar uma palavra aqui, uma palavra. Olha, não digitei nada, eu estava digitando a palavra, palavrona, e automaticamente o Word pegou essa palavra, viu que ela não caberia no final da linha que eu estava digitando, e automaticamente passou para a linha seguinte, tá? Ele é um pouquinho esperto e percebeu, olha, aquela palavra não vai caber lá, deixa eu começar na linha seguinte. Então eu não pressionei Enter, eu não fiz nada, só vou digitando o texto, e automaticamente ele vai colocando esse texto dentro das margens, dentro do papel. Inclusive, é bom você não ficar pressionando Enter no final de cada linha, porque mais pra frente, nós vamos ver, quando a gente aperta a tecla Enter, tem um significado especial para o Word, e ele só vai ajustar o texto entre os parágrafos, no caso, entre quando você pressionou uma tecla Enter e outra. A tecla Enter significa fim de parágrafo. E quando a gente mudar o tamanho do papel e tudo mais, ele vai ajustar de acordo com o tamanho do parágrafo. Então, se cada linha você dá um Enter, você vai ter muita dificuldade em acertar o seu texto depois. Então, digita, não se preocupe com a aparência inicial, se preocupe mais em não errar a digitação e assim por diante, tá ok? Continuando, então, uma palavrona que esqueci de mencionar no documento anterior. Com Enter, para dar um espacinho, sem para o momento, ponto, agradeço, C cedilha. Aqui eu consegui pressionando um acento e a letra C, aquela coisa do Windows. Tá? Agradeço. Deixa um sublinhadinho aqui para eu escrever meu nome e aqui eu assino a carta Rubens. Pronto, acabei minha carta. Ótimo, tá uma portaria, mas não se preocupe com isso não. É só para você ver algumas dicas que eu vou te dar mais pra frente. Bom, terminei minha carta, você fala, bom, agora acabei, vou embora, continuo amanhã e você vai estar colocando para você não salvar esse documento. Como todo programa de Windows, para que a gente possa salvar o documento, nós vamos lá no menu Arquivo, escolha a opção Salvar como, e vou digitar aqui C2 barra curso, tá ok? Escolhi um nome lá, ao acaso, dou aqui um OK, então, e ele salva então com o nome de curso.doc. Repare que aqui em cima na barra de título já foi modificado, né? E apareceu então curso.doc, que é o nome desse meu documento. Agora, bom, agora eu vou embora, vou para casa, vou sair do Word, como é que eu faço? Muito simples, como todo programa do Windows, no menu Arquivo tem a opção Sair. Você já repara que apareceu aqui o nome do último documento que eu estou trabalhando, eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho.
escolho a opção sair, terminei o Word, estou lá no Windows, desligo o micro, tudo bem, normal. No dia seguinte vou voltar a trabalhar com aquele meu texto, chamo novamente o programa, vai aparecer aquela telinha de abertura, uma dica diferente provavelmente. Se você se cansar de toda vez olhar essa dica, você pode vir um pouco mais aqui embaixo e tirar esse tiquezinho aqui, ele não exibe mais essas dicas quando o Word começar, tá ok? Vou deixar aqui ticado, porque é sempre bom dar uma lidinha, né? Sempre a gente acaba aprendendo um pouco mais, não custa nada. Dá aqui um ok. Tenho lá então meu documento em branco, mas para trabalhar com aquele que eu estava trabalhando agora há pouco, eu tenho que carregar novamente o texto para dentro do Word. Vou lá no menu Arquivo e eu posso usar um atalho que é esse número 1 aqui. Ele mostra, aqui no caso é um só que comecei agora, mas ele mostra os últimos documentos no qual você tem trabalhado. O mais recente com o de número 1. Então o mais recente que eu trabalhei por último, meu curso, ele aparece aqui. Se antes desse eu tivesse trabalhado com algum outro, esse algum outro apareceria com o número 2, um outro anterior com o número 3 e assim por diante. Fica fácil você localizar um determinado documento. Então basta dar um cliquezinho aqui com o mouse e eu vou trabalhar com aquele documento. Mas eu quero trabalhar com outro, não é com esse, como é que eu faço? Muito simples. No menu Arquivo nós temos aqui ainda a opção Abrir. Basta dar um cliquezinho e ele abre uma caixa de diálogo que você já conhece e programas do Windows. Você especifica o documento com o qual você vai trabalhar, isso não vou entrar em muito mais detalhes, ok? Eu vou cancelar aqui esse comando, vou lá, Arquivo, selecionar o número 1, para voltar naquele meu texto, ele volta lá do jeitinho que eu deixei sem problema algum. Bom, agora vamos ver como a gente pode corrigir as informações. Uma maneira, você já sabe, com a tecla Backspace, que é a mais prática enquanto se está digitando o texto. Mas não é o meu caso que agora eu trouxe o documento, eu quero alterar, tem um monte de besteira, como é que eu faço para corrigir? É muito simples. Primeiro você repara que o ponto de inserção está aqui no comecinho do meu texto, piscando um pouquinho antes do São Paulo. Quer dizer, se eu começar a digitar alguma coisa agora, essa alguma coisa será colocada antes de São Paulo. Mas não é aqui que eu quero fazer a correção. Estou lendo aqui meu texto, está lá, estamos enviando em anexo uma cópia, um monte de besteira. Eu quero apagar esse monte de besteira. É muito simples. Uma maneira, eu posso com o mouse dar um clique aonde eu quero posicionar o ponto de inserção. Dou um cliquezinho com o mouse aqui depois da letra K, por exemplo. Assim que eu der um clique com o mouse, automaticamente o ponto de inserção vem a esse local. Então já estou com o ponto de inserção ali. Agora eu posso, por exemplo, ir com a tecla Backspace e vou apagando aquilo que não me interessa. Esta é uma maneira. Uma outra maneira de você conseguir apagar as coisas um pouco mais rapidamente, por exemplo, eu estou com esse monte de besteirinha aqui digitado. Eu dou um clique com o mouse em algum lugar dela, seguro o botão do mouse e automaticamente eu vou arrastando e vou selecionando esse texto. Repare que assim que eu passei por esse espaço em branco que tem aqui, automaticamente as palavras adjacentes estão sendo selecionadas, já que normalmente quando a gente começa a selecionar um trecho, a gente começa do começo de uma palavra e geralmente vai até o fim da próxima palavra. O Word sabe disso, então já está me poupando o trabalho. Tá? Eu não preciso ficar medindo exatamente ali na letra R, não. Eu comecei a próxima palavra e já seleciono a palavra inteira e assim por diante. Tá? Então eu vou selecionando o texto que eu quero apagar. Uma vez com o texto selecionado, eu solto o botão do mouse, então eu tenho aqui um texto selecionado. Quando eu seleciono o texto, eu posso fazer diversas coisas com esse texto. Eu posso apagar, eu posso mudar a aparência, colocar negrito, itálico, daqui a pouco eu te mostro como. E aqui no caso, o que eu quero é apagar com o texto todo selecionado, basta eu pressionar a tecla Del e automaticamente todo aquele texto selecionado desapareceu. Aí o Word pegou todas as palavras que estavam depois do texto, puxou para a esquerda para ficar tudo acertadinho, reformatou todo o documento. Aqui no caso, esse todo o documento foram apenas 2 linhas, né? Porque tem pouca coisa digital. Ele dá uma reformatada, quer dizer, ele arruma todas as linhas para que fique tudo direitinho, não vai ficar aquele buracão em branco, tá? Aí você fala, puxa, mas eu apaguei mais do que devia, eu selecionei sem querer uma palavra inteira, uma frase inteira, selecionei muita coisa, dei o del, perdi tudo. Tenho como recuperar? Tem, você sempre pode desfazer os últimos comandos que foram efetuados. Uma maneira de você desfazer os últimos comandos está aqui em cima, uma ferramenta muito útil, um botãozinho de atalho, que é o botão, a ferramenta voltar. Porque eu dou um cliquezinho nesse botão, a última coisa que eu fiz é desfeita. Se você olhar, tem lá o meu texto que eu tinha apagado, ele está de volta. Se eu pressionar novamente aquele botão voltar,
ele vai desfazer o que tinha feito antes disso ainda, que era backspace das outras, era no caso aqui ó, a seleção da palavra. Eu posso voltar mais ainda até um certo limite em que eu cheguei no começo. Ele dá esse bipzinho aqui. Do lado desse voltar, você tem essa setinha para baixo. Bom, agora não está nada selecionado, porque eu voltei tudo que eu poderia voltar, mas ele te dá uma lista de tudo o que você pode voltar atrás. Você pode até que ponto você pode se arrepender do que fez. Eu vou apagar então aqui de novo esse trecho, só que eu vou fazer pedacinho por pedacinho. Você repara que assim que eu desço um pouco o mouse, ele vai selecionando várias linhas e assim por diante. Eu vou subindo o mouse, ele vai selecionando linhas para cima. Quer dizer, a hora que eu dou um clique com o mouse, seguro o botão e saio arrastando para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, a partir do ponto em que eu dei um clique até onde eu soltar, eu estou selecionando várias linhas, várias palavras e assim por diante. Vou apagar aqui primeiro essa palavrinha, esse conjunto de palavras, dei um del, vou selecionar aqui um outro conjunto, dar um segundo del e selecionar uma outra coisa aqui, dar um terceiro del. Voltando ali naquele botãozinho voltar, eu tenho aqui uma relação dos últimos comandos. Aqui no caso foi tudo limpar, né, usando o comando del, mas posso voltar uma ação, duas ações, três ações, e assim por diante. Então você tem assim uma certa segurança. Se você fizer uma besteira, você pode voltar atrás, tá ok? Então, apagar é muito simples. Bom, e agora como é que eu faço para inserir um texto em algum lugar? Para inserir é muito simples. Basta você colocar o mouse aonde você quer começar a inserir um texto, dar um clique com o mouse para que você posicione o ponto de inserção ali, e basta começar então a digitar novos textos. Por exemplo, estamos enviando de anexo uma cópia, vou apagar essa besteira aqui, opa, muita coisa, uma cópia, del, posso movimentar o cursor com as setinhas de direção do teclado também, tá? Del, e agora vou começar a digitar o novo texto. Estamos enviando de anexo uma cópia da nossa. Repara que à medida que eu estou digitando, todo o texto à direita está sendo empurrado para dar lugar ao texto que eu estou digitando. Da nossa. Quando a frase bater lá do lado direito, automaticamente o Word vai empurrando as palavras para baixo. Ele dá essa ajeitada para a gente. Estamos enviando em anexo uma cópia da nossa nova lista de preços, etc, etc, etc e tal, com uma palavrona que esqueci de mencionar no documento anterior. Pronto, é assim por diante. Essa é uma maneira de você inserir. Põe com o mouse, dá um cliquezinho para posicionar o ponto de inserção e sai digitando. Existe uma outra maneira, que é pressionando a tecla Insert. E aí, assim que eu pressionei a tecla Insert, você vai dar uma reparada aqui embaixo, do lado direito do vídeo, apareceu um pouco em realce um SE. Esse SE quer dizer sobre escrever. Se eu pressionar novamente a tecla de Insert, ele fica apagadinho, dizendo que eu estou inserindo o texto. Eu estava nessa posição agora, quando eu estava digitando nova lista de preços, assim por diante. Então, eu estava inserindo o texto a partir da posição do cursorzinho, até a posição de inserção. Eu vou pressionar Insert novamente, apareceu esse realce aqui sobre escrever, e agora, a hora que eu for digitar um texto, ele vai atropelar o que tem logo em seguida. Estão vendo aqui uma cópia de nossa nova lista de preços com os lançamentos dos novos vídeos sobre computador. À medida que eu estou digitando, eu estou passando por cima do que existia antes, tá? Então é uma maneira de você fazer as devidas alterações, ou inserindo o texto, ou sobrescrevendo o texto. E ainda existe uma outra maneira de você apagar caracteres, fazer os devidos acertos, com a tecla del, sem nada selecionado. Ali no ponto de inserção está aqui, computador, tem um ponto de inserção, depois vem a letra N de navio. Se eu pressionar backspace agora, eu vou apagar a letra R de computador, mas não é isso que eu quero. Eu pressionando a tecla del, eu estou apagando o que está à direita do ponto de inserção. Então, eu pressionando o del, até chegar no pontinho lá. Pronto, já estou com uma carta um pouquinho melhor. Então, é muito fácil você inserir texto, tá? Corrigir texto, sobrescrevendo e assim por diante, selecionando o texto para apagar ou coisa assim. Você pode movimentar texto muito facilmente também. Basta você selecionar o texto que você quer movimentar. Por exemplo, estamos enviando em anexo uma cópia
da nossa nova lista de preços. Então eu vou pegar aqui, selecionar nova lista de preços, dou um cliquezinho com o mouse, vou arrastando, selecionei o trecho que eu quero, soltei o botão do mouse. Eu tenho um trecho selecionado. Se eu apertar Del, ele foi pro que sumiu. Agora, com o mouse em cima dessa área selecionada, repare que ele inclusive fica no formato de uma seta, é um pouco diferente de quando eu estou inserindo o texto. Basta dar um cliquezinho com o mouse, seguro, e a seta mudou de formato. Quando está essa setinha, esse quadradinho, quer dizer que eu estou movimentando o texto. Basta eu não soltar o botão do mouse, eu ir caminhando e vai aparecendo esse risquinho antes de cada palavra, percebe? Isso está dizendo que se eu soltar agora o botão do mouse, aquele trecho que foi selecionado será movimentado para esta posição. Então, se eu soltar o botão do mouse, ficará assim: estamos enviando, soltei o botão do mouse, nova lista de preços em anexo, uma cópia. Ficou meio sem sentido o texto, mas não é esse o caso agora. Então você pode movimentar blocos de texto de uma maneira bem fácil, selecionando o texto, soltando o botão do mouse, dando um cliquezinho, ele já muda de formato, e a hora que você soltar, ele coloca a nova posição. Repare, inclusive, outra coisa, você pode falar: puxa, mas eu quero selecionar só um trecho, aqui eu estou com um anexo. Essa palavra, no que eu dou um clique, começa a movimentar, ele pega a palavra inteira. Como é que eu faço para não pegar essa facilidade dele? Basta você pressionar as teclas Ctrl e Shift simultaneamente. Agora, à medida que eu estou arrastando o mouse, eu pego letra por letra, então eu tenho uma precisão maior naquilo que eu quero selecionar. Apesar que isso não é assim o mais normal, digamos assim, tá? O mais usual é a gente selecionar uma palavra toda, por isso que o Word dá aquela facilidade. Selecionado tudo, selecionado o trecho, solto o botão do mouse, solto o Ctrl Shift, eu tenho o trecho lá selecionado para movimentar, apagar, perfeito, e assim por diante. Você pode selecionar também, ou de uma outra maneira, toda uma linha. Se você coloca o mouse mais aqui para a esquerda, você repara que ele vai mudando de aparência, né, de formato, e não clica com essa setinha. Depois de formato, um cliquezinho, você selecionou aquela linha. Eu dou um cliquezinho aqui, selecionei toda esta linha, e eu posso ir deslizando o mouse, selecionando várias outras linhas. Se eu der 2 cliques com o mouse, eu seleciono todo um parágrafo, tá, que é a partir de onde o mouse está. E se eu for no começo do texto, der 3 cliquezinhos bem rápido, eu seleciono todo o meu documento. É uma maneira de você selecionar facilmente alguma coisa. Por exemplo, eu selecionei aqui Prezado Senhor. Uma facilidade que tem no Windows, e que provavelmente todos os programas para o Windows, é o clipboard, onde você pode copiar pedaços de texto, de desenho e assim por diante. Eu selecionei então aqui esse parágrafo todo, Prezados Senhores. Eu vou usar aqui então esse botãozinho, que é uma ferramenta, que é o copiar, que nada mais é do que pegar o que está selecionado do texto e colocar numa área de trabalho temporário, no clipboard que a gente chama. Dá um cliquezinho, aparentemente não aconteceu nada, mas foi colocado no clipboard aquele texto, Prezados Senhores. Aí, num outro lugar qualquer do texto, eu coloco meu ponto de inserção, de um cliquezinho lá com o mouse, e a hora que eu for lá no botãozinho colar, tá, eu dou um cliquezinho, e o que estiver no clipboard vem para dentro do meu texto. Então aqui apareceu novamente Prezados Senhores. Se eu pressionar novamente aquele botão, novamente aparece lá Prezados Senhores. Então eu posso duplicar várias vezes um trecho da minha carta, do texto, facilmente. Basta selecionar, mandar para o clipboard, pôr o cursor onde você quer que o texto apareça novamente, tá? E duplicando desse jeito. Eu vou apagar isso daqui, que ficou um monte de besteirinha. Selecionei tudo, Del, apaguei tudo. É muito normal, durante a digitação de uma carta, você querer colocar caracteres especiais. Por exemplo, verifique o parágrafo, número, aí você põe a letra N e põe aquela bolinha, né, de número, aquela abreviação de número. Pô, mas eu não estou achando, como é que eu faço para colocar símbolos, desenhos e assim por diante. O Word tem uma facilidade muito grande, que basta você colocar um ponto de inserção onde você quer aquele símbolo, e você vai então lá no menu Inserir, já que eu quero inserir, é uma coisa até tanto quanto óbvia, menu Inserir, e eu vou selecionar aqui o item símbolos, aqui naquele ponto que estava o cursorzinho, aquele ponto de inserção, eu quero inserir um símbolo. Dou um cliquezinho aqui, ele me abre esta janela, símbolo, com vários desenhinhos aqui. Eu estou selecionando a fonte símbolo, é uma fonte que já vem com Windows, tá? Então eu vou, com o cursor do mouse,
no que eu dou um cliquezinho em um determinado símbolo, ele conspirasse uma lupa, né, desse uma aumentada naquele caractere. Então dá para eu ver assim com detalhe. Eu não soltei o botão do mouse, eu estou com o botão do mouse pressionado. Eu vejo com detalhe aquilo que eu quero colocar. Então aqui eu tenho aquele Czinho com uma bolinha em volta, por exemplo. Soltei o botão do mouse, tem então aquele desenho que eu quero inserir no meu texto. Basta eu vir aqui e pressionar o botão inserir. No que eu pressiono inserir, aonde estava o meu símbolo de inserção ali em cima, apareceu aquele meu símbolo. Posso então ir selecionando todos os símbolos que eu quiser, a acentuação e assim por diante. A hora que eu quiser terminar, basta dar um clique no botão fechar. Esse quadro então fechado, eu posso continuar a digitação do texto normalmente, tá certo? Bom, sobre digitação de texto, inserir, apagar, movimentar, é basicamente isso que você vai utilizar no seu dia a dia. Agora acontece assim, você está digitando uma carta muito grande, e de repente você fala, puxa, me lembro que em algum lugar da carta eu escrevi uma determinada palavra que eu preciso trocar. Como é que eu faço para localizar uma palavra e para trocar palavras? Isso é uma coisa bem simples de ser feito no Word. Eu vou subir um pouco aqui o texto. Para isso eu vou aqui bem do lado direito, tem a barra de rolagem normal do Windows. Vou dar um cliquezinho aqui para subir o texto e vou posicionar o cursor lá no comecinho da minha carta. Tá certo? Então até aí, nada de excepcional. Eu vou agora aqui no menu Editar e eu tenho esses dois comandos, localizar e substituir. O localizar ou simplesmente Ctrl L, é bem simples de lembrar, Ctrl L de localizar, né, um atalho bem tranquilo. No que eu seleciono este item, me abre então essa caixa de diálogo, me perguntando, olha, que palavra que você quer localizar no texto. Eu quero localizar, por exemplo, eu lembro que tinha alguma coisa de lista de preços, então eu vou pegar lista, por exemplo, basta digitar lista, tá? Ele então fala, bom, vou procurar lista, mas aonde que eu tenho que procurar, de que maneira, em que direção? Posso mandar procurar em todo o documento, ou apenas abaixo. Esse abaixo quer dizer a partir do ponto de inserção em direção ao fim do texto, ou acima, quer dizer a partir do ponto de inserção para o começo do texto. Se você deixar selecionar tudo, quer dizer, procura no documento todo. E aqui eu tenho esses quadradinhos que eu posso ficar ou não dentro, só quero que haja uma diferença entre maiúsculas e minúsculas, por exemplo, se lista minúscula ou lista maiúscula vão ser a mesma coisa ou serão diferentes. Se eu deixar ticado aqui palavra inteira, ele só vai localizar a palavra lista, desde que tenha uma palavra completa. Se tiver escrito analista, ele não vai localizar, porque lista seria um pedaço da palavra analista. E se eu quiser a palavra inteira, lista, eu deixaria ticado aqui. Sem ticar, ele vai achar lista, analista, listagem e... Basicamente é isso que eu quero procurar. Basta dar um clique aqui no botão localizar próxima. No que eu dou um cliquezinho, ele já vai sair procurando por essa palavra. Assim que ele localiza, ele deixa essa palavra em realce. Eu posso apagar, posso copiar e assim por diante. Na hora que eu quiser parar a procura, basta dar um cliquezinho no botão cancelar. Se eu não quiser, não, eu lembro da palavra lista, mas não era nesse trecho. Quero que ele continue procurando. Sem problemas, basta dar um clique em localizar próxima. Se existir, ele colocaria, posicionaria. Como não existe aqui nesse meu documento, ele me dá essa mensagem. O Word terminou de pesquisar o documento, ele não achou mais nenhuma ocorrência. E volta como estava lá. Localizar a próxima, bom, é essa mesmo que eu quero. E eu cancelo, localizei uma palavra e faço as devidas correções sem problema algum, tá? Eu posso também trocar palavras. Por exemplo, eu vou lá no menu Editar e seleciono Substituir. É um quadro de algo parecido com aquele onde ele está me dizendo o que eu quero trocar, qual é a palavra original, o que eu tenho que localizar primeiro. Quero localizar lista e substituir por uma lista. Opa, uma lista, por exemplo. Direção, palavra, tudo como você já conhece, você já viu agora há pouco. Dou um cliquezinho aqui em localizar próxima. Como o cursor já estava num certo ponto do documento, ele foi até o fim e falou, olha, eu atingi o fim do documento. O item procurado não foi encontrado. Deseja pesquisar do início? Ah, tá bom, então vai do início e vê se você acha em algum lugar. Ah, achou. Se eu quiser que essa palavra seja trocada, eu posso dar um cliquezinho em substituir e automaticamente a palavra
foi substituída, estamos enviando nova, uma lista, uma coisa meio bagunçada, e ele já partiria para a próxima pesquisa, como não existe, ele já me dá essa mensagem que você já conhece. Então fica fácil você trocar e localizar qualquer palavra, terminada as procuras, as substituições, basta um cliquezinho em fechar, e você tem então, está de volta na digitação de dados e assim por diante. Outra facilidade que o Word oferece é a possibilidade de ele ter um corretor ortográfico. Quer dizer, eu escrevo a minha carta, eu sei lá se tem erros de português ou não, então eu falo para ele, dá uma pesquisada, vê se você localiza algum erro, alguma palavra errada e assim por diante, tá? Eu fiz algumas modificações aqui naquele texto, com alguns erros propositais, para você ver como é que a gente usa o corretor ortográfico. Coloco o cursorzinho lá no começo do meu texto, dou um cliquezinho lá, aí eu vou no item de menu utilitários e vou verificar a ortografia, ou simplesmente pressionar F7 da Sudeste de cor os atalhos. Que eu coloco lá verificar a ortografia, ele começa a verificar o meu texto, e assim que ele encontra uma palavra errada, ele mostra esse quadro de diálogo dizendo, olha, não foi encontrada prezado. Quer dizer, eu estava procurando essa palavra no meu dicionário, não localizei, mas eu vi que existem algumas palavras que são muito parecidas, então ele me dá algumas sugestões. Olha, eu acho que você errou, devia ser algo parecido com isso, e me dá uma série de sugestões, ok? Se eu, olhando essas sugestões, olhasse, bom, realmente o prezado é com Z, pô, que mancado. Ele já está me sugerindo aqui, se realmente essa for a palavra correta aqui no caso, basta eu dar aqui um clique na palavra alterar e automaticamente o que era prezado com S ficará prezado com Z. Nesta ocorrência, se eu colocar alterar, todas essas ocorrências com esse tipo de erro serão corrigidas. Se eu falar, não, realmente esse meu prezado é prezado com S mesmo, ignora isso daí. Então eu peço para ele ignorar esta ocorrência da palavra, não acontecendo nada, ele continuará a pesquisa por outras palavras erradas. E se eu quiser ignorar todas as vezes que ele encontrar prezado com S, ele vai ignorar e não vai sugerir prezado com Z e assim por diante. Se por acaso essa for uma palavra correta, que ele não reconheceu, não sei de onde que é prezado, estou sugerindo isso, fala, não, mas essa é uma palavra certa, eu posso pedir para que ele adicione essa palavra dentro do próprio dicionário. Assim, as próximas vezes ele já não vai achar que isso está errado. Poderia dar um clique aqui, então, no botão adicionar. Aqui no caso, bom, prezado é com Z, então pedir para ele alterar, dou um cliquezinho aqui no botão alterar, automaticamente o prezado foi acertado, já ficou com Z, ele continuou a pesquisa e achou um precos aqui, era C cedilha, eu esqueci de botar, o C cedilha ficou precos, ele falou, olha, pode ser preços, preces, pregos, pregos, e tem aqui uma lista grande, você com a barrinha vai achando aquilo que for mais adequado. É preços mesmo, então altere, videoaulas, não tenho sugestões, mas está errado, pois esqueci a situação, então eu posso fazer a correção aqui mesmo. Quando eu terminei todas as alterações, procurei tudo mais, para fechar esse quadradinho, basta eu cancelar, esse quadradinho é fechado e terminei a minha correção ortográfica por aqui. Existe também uma outra facilidade, também no menu utilitários, que é a autocorreção. Essa autocorreção é o seguinte, muita gente, eu principalmente, tem alguns vícios de digitação que a gente sempre acaba errando, né? Por exemplo, quero escrever uma palavra, em vez de escrever palavra, escrevo palavra, alguma coisa assim, troca a ordem, é um erro muito comum, digamos assim. Então o Word ele pode memorizar algumas palavras que a gente sempre digita errado e automaticamente ele já coloca na forma correta, ele já faz uma troca durante a digitação, isso é chamado de autocorreção. Para você ativar esse item, a gente dá aqui no utilitários autocorreção, ele mostra uma caixinha em que ele já tem, um pouco mais aqui embaixo, uma série de símbolos que facilita a gente digitar algumas coisas especiais. Por exemplo, toda vez que eu digitar 1/2, automaticamente ele vai trocar pelo símbolo de meio. 1/4 pelo símbolo de 1/4 e assim por diante. Eu aqui tenho um certo costume, volta e meia, em vez de eu digitar cursor, que seria a palavra correta, eu digito curissor. Se eu digitar isso, já troque por isso, porque essa é a palavra correta. Existe aqui uma lista, depois você vai vendo que e u, já troca por que e assim por diante, tá ok? Quando você tiver novos vícios, você coloca aqui em substituir a palavra que geralmente você
faz a digitação errada e coloca aqui com a palavra que seria a palavra correta, ok? E sempre deixa ticado esse botãozinho aqui, substituir texto enquanto ele é digitado. Se você deixar ele ticado, toda vez que eu digitar uma certa sequência, ele já automaticamente troca, por exemplo, 1/2 por meio. Feito tudo isso, dou aqui um OK, posiciono o cursor aqui no cantinho qualquer, embaixo do computador, por exemplo, vou digitar 1/2, espaço em branco, e automaticamente o símbolo já foi trocado. Tá? Já foi trocado 1/2 pelo símbolo de meio. Por exemplo, 1/4, espaço em branco, e ele já trocou. Símbolo de um quarto. É muito fácil de você ir dando palavras que geralmente você faz errado e coloca por certo, inclusive certas abreviações. Eu vou escrever muito forró-bodó no meio do meu texto, então eu falo, toda vez que eu escrever forró, você já troca por forró-bodó, por exemplo. Então só digito forró, espaço em branco, ele já troca, já expande a palavra, então você pode assim... O seu trabalho de digitação, de correção e assim por diante. E finalmente, ainda na parte de digitação de texto, uma outra facilidade que ele tem é a de um vocabulário muitas palavras e poucas traduzindo muitas vezes, e ele me dá uma boa dica para escrever um bom texto usando sinônimos. Por exemplo, eu coloco o cursor em cima da palavra estamos iniciando. Utilitários, dicionário de sinônimos, ou Shift F7. Dou um cliquezinho aqui, ele vai procurar a palavra enviando, e se existir sinônimos, ele já me dá uma dica. Olha, estou procurando enviando, um verbo, despachar, mas eu posso substituir por despachar, expedir, mandar, remeter. Poxa, olha quanta alternativa eu tenho. Estamos remetendo, estamos mandando, estamos expedindo, estamos despachando. Facilmente enriquecer o meu texto substituindo muito em matéria de cartão. Você diz sempre a mesma palavra, enviando. Usa o dicionário que você vai ter muitas dicas de como melhorar a aparência, né, como um todo. Aqui no caso, por exemplo, despachar e mandar substituir. Aí eu faço a devida correção, claro, né, despachar, despachando, né, estamos despachando, uma nova lista, etc. Agora que você já ficou craque em digitação de texto, correção, ortografia, sinônimos assim por diante, eu vou te mostrar como dar a beleza num documento. Essa beleza que eu estou querendo dizer é realçar um determinado trecho, ajustar melhor os parágrafos e coisas assim, tá? Eu já carreguei aqui um texto um pouco maior para que você possa ter uma noção de como o Word funciona. Então eu tenho aqui um texto bem grande. O que você precisa prestar atenção nessa parte é o seguinte. A parte de formatação de parágrafo é melhor você entender se você conseguir ver o que é um parágrafo, tá? Para que a gente veja o que é um parágrafo, para a gente ter uma noção melhor, é bom você vir aqui em cima na regrinha e dar um cliquezinho neste símbolo, que ele exibe ou oculta esse símbolozinho maluco aqui. Agora esse botão está solto, então eu não vejo os símbolos internos do Word. Quando eu dou um cliquezinho nesse botão, ele fica pressionado e apareceram no texto algumas coisas meio esquisitas, tá? Não se preocupe. Essas coisas malucas, aqui tá escrito one, pontinho E, um martelo, uma letra T, um símbolo de P, alguma coisa maluca. Isso quer dizer o seguinte, esses pontinhos aqui diz para o Word que quando eu digitei esse texto, eu coloquei espaço em branco. Este espaço em branco, o Word tem liberdade de aumentar ou diminuir conforme a necessidade. Então, para ele me mostrar que esse é um espaço em branco em que ele pode mexer, ele me coloca esse pontinho. Não se preocupe que quando eu for imprimir esse texto, esse pontinho não vai sair. É só para o Word me dar uma dica, dizendo, olha, você digitou um espaço em branco, e que se eu precisar movimentar esse texto para lá e para cá, eu vou aumentar o tamanho desse espaço em branco conforme o necessário. Então isso quer dizer esse pontinho. E esse símbolo maluco aqui, meio... Eu falo letra P, mas eu não sei se é esse o significado correto desse símbolo. Isso o Word está me dizendo
que assim que acabei de digitar o ano, eu pressionei a tecla Enter e ele entendeu isso como fim de parágrafo. Portanto, toda a formatação que eu fizer num determinado parágrafo valerá até esse símbolo. A partir daqui valerá outra formatação. Você quer ter uma ideia melhor de como isso funciona? Eu vou selecionar aqui esse parágrafo todo, tá ok? 2 cliquezinhos aqui no começo, eu selecionei um parágrafo todo. Por que um parágrafo todo? Porque como eu pus o mouse nesse cantinho, deu um clique, ele foi procurando pelo texto até encontrar aquele símbolo, que foi quando eu pressionei Enter. Na hora que eu estava digitando, só fui digitando, ele foi quebrando a linha na medida do necessário. Na hora que eu pressionei Enter, ele colocou aquele símbolo. Muito bem. Neste símbolo maluco aqui, que é o símbolo de parágrafo, ele coloca toda a formatação do parágrafo. Por exemplo, eu tenho aqui a minha reguinha, a reguinha da minha máquina de escrever. Aqui no cantinho esquerdo eu tenho 2 triângulos malucos, tá? Uma coisa meio esquisita. O primeiro deles, aqui de cima, quando eu dou um cliquezinho com o mouse e seguro, apareceu uma linha pontilhada. À medida que eu vou arrastando, eu não soltei o botão do mouse, eu estou com o botão pressionado. Eu vou arrastando aquele símbolo e a hora que eu soltar o botão do mouse, ele vai pegar naquele parágrafo que eu selecionei, ou nos parágrafos que eu selecionei, se eu tiver selecionado vários parágrafos, ele vai pegar a primeira linha e vai começar nesta posição. Portanto, repare que eu dei um espaço, eu dei um parágrafo aqui, uma tabulação, não sei o que você usa, mas eu dei um espaço aqui somente na primeira linha, porque esse triângulozinho aqui indica aonde a primeira linha deve começar, tá? Esse outro triângulo aqui embaixo indica aonde o restante do parágrafo deve começar do lado esquerdo. Se eu der um cliquezinho nesse triângulo, seguro o botão do mouse e saio arrastando, toda a parte esquerda daquele parágrafo vai ficar alinhado com aquele triângulo. Repare que é só daquele parágrafo, os outros ficou do jeitinho que estava. Eu posso colocar bem para a esquerda todo o meu parágrafo e só a primeira linha que começa antes, ok? Então com esses 2 símbolos você posiciona o parágrafo. Repare que consegui fazer isso com um bloco bem grande de texto, porque todo este bloco é um parágrafo forward, que eu só digitei Enter aqui no fim. Se durante a digitação eu tivesse dado um Enter em cada linha, ia ser um caos eu conseguir fazer esses ajustes, ok? Então agora você está tendo uma ideia de como é bom você digitar todo um parágrafo sem pressionar Enter. Deixa que, se ele vai colocar no papel, se vai para fora, para dentro, você acerta depois, por exemplo, do jeito que eu estou te mostrando agora. Você reparou também, deixa eu só diminuir um pouco essa diferença aqui, que embaixo desse triângulo aqui existe um quadradinho, né? Tem um triângulo e tem um quadradinho aqui embaixo. Se você dá um clique do mouse nesse quadradinho e segura, você está arrastando todo o parágrafo e também a primeira linha. Então, a distância, né, essa diferença que tem, ela permanece constante, então você acerta essa diferença, depois você põe mais para a esquerda, mais para a direita, fica fácil de você posicionar tudo, tá certo? É muito fácil, então, você acertar a parte esquerda do seu parágrafo. Analogamente, do lado direito existe também um outro símbolo. Se você vier bem aqui no cantinho direito, você verá aqui um outro triângulo, só que esse é referente à margem direita. Eu vou diminuir aqui um pouco a minha margem direita, para ficar bem curtinho o meu texto. Na hora que eu soltar, ele percebeu que aquele texto não coube, né? Aquele espaço foi quebrando as palavras, quebrando, meu texto ficou mais curto, porém bem mais comprido, tá certo? Essa é uma maneira então de você ir ajustando o texto, ajustando o parágrafo. Os parágrafos, né, dentro do seu documento. Você então não se esqueça. Essa formatação só está valendo para este parágrafo selecionado. A hora que eu vou para um outro parágrafo, as marquinhas já voltam na padronização, na formatação do parágrafo selecionado. Então, um cliquezinho dentro desse parágrafo aqui, as marcações já voltam naquilo que eu tinha definido, tá ok? Se eu não selecionar o parágrafo, não tem problema, basta estar com o cursor de inserção dentro de algum ponto do parágrafo e eu posso fazer as devidas manipulações. Se você for fazer em vários parágrafos, selecione os vários, então você pode dar os devidos ajustes. Outra coisa que você pode fazer de formatação de embelezamento é o seguinte: aqui esse meu parágrafo está todo alinhado à esquerda. O que quer dizer isso? Que do lado esquerdo todas as linhas vão começar bem alinhadinhas. Está tudo aqui retinho, bem rente no começo do parágrafo. Em compensação, aqui do lado direito ficou tudo quebrado. Quando a palavra não coube, ele jogou para a linha de baixo e ficou todo aqui um zigue-zague, tá? Se você não quiser, você tem várias maneiras de modificar isso daí. Uma delas é usando aqui essa barra de ferramentas, onde eu tenho esse botão pressionado. Isso quer dizer alinhar à esquerda.
Portanto, o parágrafo na qual estou com o cursor ou os parágrafos selecionados estão alinhados à esquerda, que é o que você está vendo aqui agora. Se eu der um cliquezinho nesse botão, que é centralizar, todas as linhas serão centralizadas dentro daquelas duas margens, esquerda e direita, que eu selecionei. Quando a palavra não cabe, ele põe na linha de baixo, pega a linha anterior e dá uma ajeitada dentro das margens. Então fica tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, toda uma minhoquinha. Se você quiser, você pode alinhar o texto do lado direito, então o lado direito fica todo arrumadinho, só que o esquerdo fica todo bagunçado, ou você pode usar o que a gente chama de texto justificado, tá? Ele vê até onde as palavras cabem em cada parágrafo e deixa retinho, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora você repara o seguinte, aqueles pontinhos, ficam um pontinho e espaço em branco, conforme o tamanho das palavras, das letras e tudo mais, ele teve que dar um chega para lá aqui, um chega para cá tal, ele deu uma espaçada naqueles pontinhos que ele sabe que ele pode mexer, então ele deu assim um enquadramento, digamos assim, no texto. Então você seleciona aquilo que acha que é mais conveniente a nível de formatação de parágrafo. Não se esqueça que toda esta formatação de texto, esse espaço na primeira linha, se está centralizado, justificado, margem direita, esquerda, tudo mais, está tudo preso a este símbolo. Não, mas por que você está falando tudo isso? Tá? Pelo seguinte, se você, sem querer, você está com um cursorzinho aqui, eu dei seta para a direita, estou com um cursorzinho aqui embaixo. Se eu pressionar backspace e sem querer apagar este símbolo, toda a formatação deste parágrafo será perdida, tá? Por exemplo, vou pressionar aqui backspace, eu perdi aquele meu símbolo de parágrafo que estava aqui, seco molhado ponta, aí começava muda totalmente e tal, perdi a formatação do parágrafo, ficou tudo agora um parágrafo só, e eu peguei a formatação deste símbolo aqui. Então você vê que só por eu ter perdido um único caractere, ter dado um del, um backspace, ter apagado alguma coisa que eu não devia, perdi toda uma formatação de parágrafo. Não se esqueça, você sempre tem aquele recurso de voltar atrás, o undo, tá? Então você fala, mas não mudou tudo? Muito simples, eu voltei a colocar aquela minha marquinha de parágrafo e toda a formatação que ela possuía entrou novamente no meu texto. Então fique mais ou menos atento para isso. De repente você está sem aquele botãozinho pressionado, você não está vendo o símbolo de parágrafo aqui, agora eu dou um cliquezinho naquele botão, ele voltou ao normal, eu não vejo mais o símbolo de parágrafo. Então de repente você está digitando, muda toda a formatação, não se esqueça, você não estava vendo o símbolo de parágrafo, apagou sem querer, por acidente, coisa assim, você perdeu a formatação do texto. Então, o nível de parágrafo é fácil de você dar essa ajeitadinha. Uma outra embelezada que você pode dar no texto é no que diz respeito a cada caractere. Por exemplo, aqui eu tenho o nome de uma pessoa. Como é que eu faço para dar um realce nesse nome? Eu simplesmente seleciono o nome da pessoa, dou um clique com o mouse, segurei, fui arrastando o mouse, soltei, eu tenho então selecionado um texto. Você já sabe selecionar texto. Eu posso dar del para apagar. Dar a formatação que eu quero. Por exemplo, eu posso mudar o tipo de letra. O tipo de letra eu tenho aqui disponível o que a gente chama de fonte também, né? Então eu tenho aqui a fonte, eu dou um cliquezinho nesse botão, ele me mostra todas as fontes que eu tenho disponível no Windows e vem inclusive muitas fontes bonitas com o Word. Eu vou selecionar uma fonte aqui qualquer, Century Gothic, por exemplo, selecionei a fonte. Repara que o tipo de letra que estava selecionado modificou com uma letra mais, sei lá, uma letra diferente do restante do texto, tá? Então já deu um certo realce mudando o tipo de letra. Além do tipo de letra, eu posso mudar o tamanho também dessa letra. Dou um cliquezinho nesse número. Esse número, que agora aqui estava com 10, é o tamanho do fonte, significa o tamanho da letra. Quanto maior o número, maior o tamanho da letra. Estava em 10, vou colocar aqui 16, já ficou bem maior. É claro que ele teve que dar um ajustezinho, que não coube a palavra e assim por diante. Eu posso voltar aqui para 12, por exemplo, ficou um pouco realçado, mas não ficou tão escandaloso. Além do tamanho e do tipo de letra, eu tenho também alguns efeitos especiais. Um deles é o negrito, que deixa a letra mais espessa, mais negra, por isso chama negrito, ela também dá um realce. Eu posso ligar ou desligar este efeito, um botãozinho tipo liga e desliga. Eu tenho o efeito de itálico, o itálico é dar uma inclinadinha, né, na letra, eu posso também ligar ou desligar. E eu tenho o efeito também
de sublinhado, que essa letra S é sublinhada. Então, o texto selecionado, a letra selecionada, sei lá o que for, fica com esse efeito sublinhado. Eu posso ligar e desligar o texto da maneira que o efeito, do jeito que eu achar mais bonitinho e tal. Então, com isso você pode dar realce numa determinada palavra, numa frase e assim por diante, tá ok? Vou pegar aqui um ai de latim, olha que bonitinho que ficou esse meu Guilherme, e assim vai. Então você posiciona o seu parágrafo mais para a esquerda, mais para a direita, ajusta o texto alinhado à esquerda, alinhado à direita, assim por diante, tá? Você dar realce em letras, então você consegue dar um embelezamento melhor numa palavra, num parágrafo, assim por diante. Outro embelezamento que você pode dar nos parágrafos é o tipo de uma moldurinha em volta ou um sombreamento. Isso você consegue da seguinte maneira: você posiciona primeiro o cursor dentro do parágrafo no qual você quer fazer essa aparência e vai lá no menu Formatar, Bordas e Sombreamento. Ele vai abrir uma caixinha de diálogo onde ele dá uma ideia de que tipo de efeito que você quer, ok? Vou colocar aqui um sombreamento, por exemplo, e eu posso especificar a espessura da borda, ok? Uma borda muito grossa, mais fininha, com duas linhas. Eu posso especificar um determinado ponto, eu quero que esse aqui de cima fique mais grosso, por exemplo. Posso colocar uma cor, em vez da cor preta, posso colocar um azulzinho, por exemplo, tá? Naquele item selecionado. A hora que eu der aqui um OK, aquele meu parágrafo então fica com essa nova aparência. Então dá para você embelezar bastante. Posso voltar lá no Formatar, Bordas e Sombreamento. Selecionar uma sombrinha, por exemplo, ok. Aparece então uma sombrinha em preto, uma borda toda. Então é fácil de você dar assim uma aparência um tanto quanto melhor. Um outro ponto importante que é bom você saber, inclusive quando você está vendo esse símbolo de parágrafo, é o seguinte: um novo parágrafo é adicionado ao meu texto. O que você precisa prestar atenção é o seguinte: o novo parágrafo que está sendo criado, ele recebe gratuitamente toda a formatação do parágrafo anterior. Se eu tenho aqui um parágrafo todo bonitinho, com margem, bordas e tudo mais, a hora que eu pressionar o Enter para começar um novo, o meu novo parágrafo começa com a mesma formatação do anterior, margens, bordas e assim por diante, tá? Então, não estranhe, você, pô, mas eu quero começar um novo parágrafo, então você venha depois dele, aí você começa perdendo uma outra formatação, já que comecei um parágrafo fora daquele que eu tinha margens e assim por diante, tá certo? Então fica mais ou menos atento, quando você começar a digitar, é fácil você já dar uma prévia formatada no parágrafo anterior, assim todos os outros, quando for pressionando Enter, automaticamente já vão adquirindo esse formato. Uma outra coisa que você precisa saber também a respeito de parágrafo é no que diz respeito à tabulação. Tabulação é uma coisa um pouco complicada, quase ninguém usa, mas eu não entendo, é complicado, mas é muito simples e extremamente útil de você usar a tabulação. O que é tabulação? É o fato de digitar algum texto, pressionar a tecla Tab, automaticamente um símbolo especial é colocado no texto, e depois eu continuo digitando o restante do texto. À medida que eu vou digitando, o texto pode ficar meio torto, mas com a tecla Tab eu garanto que o que vier depois de eu ter pressionado a tecla Tab vai obedecer um certo alinhamento, tá? Para você entender bem isso, presta atenção no seguinte: as marcas de tabulação que eu vou marcar agora e vou te mostrar agora, fica tudo dependente da marca de parágrafo. Então toda a tabulação que eu vou colocar agora será colocada naquela marca de parágrafo onde eu estou digitando o texto. Para um outro, a tabulação muda. Então toda a tabulação, que nem margem, que nem borda e tudo mais, a tabulação fica associada à marca de parágrafo, tá? Então fique atento para isso. Por exemplo, eu vou digitar aqui um texto, começa aqui em primeiro, pressiono a tecla Tab, apareceu aquela setinha. Essa é a maneira na qual o Word me indica que eu pressionei uma tecla Tab, do mesmo jeito que ele indica através desse símbolo, que eu pressionei Enter aqui, é com esse símbolo que ele diz, que eu pressionei uma tecla Tab. Então eu vou digitar aqui outra palavra, pressiono Enter, uma palavra, Tab, opa, errei aqui, desculpa, segundo, Tab, outra
palavra, Enter, terceiro, Tab, outra palavra, Enter. Você fala, nossa, que bagunça. Agora eu vou acertar estas paradas de tabulação. Como cada parada de tabulação está dependente do parágrafo, então primeiramente eu tenho que selecionar todos os parágrafos na qual eu quero mudar a tabulação, senão eu vou mudar em apenas um. E não é isso que eu quero mudar em todos esses, então eu selecionei todos estes itens. Vou agora aqui no menu Formatar, Tabulação. Aí aparece então uma caixa de diálogo, e a primeira coisa que eu vou dizer é para ele limpar tudo. Olha, toda a tabulação prévia que você já veio padrão, limpa. Não tem tabulação nenhuma. Agora eu vou marcar uma parada de tabulação, e ele está dizendo aqui uma parada de uma tabulação padrão aqui em polegadas. Você fala, pô, mas polegadas? Eu não sei, não é bem isso que eu quero. Então, primeiro eu limpei tudo, dou aqui um OK, eu não tenho nenhuma parada de tabulação definida. Eu vou definir diretamente, visualmente aqui na minha tela, a minha parada de tabulação. Basta dar um clique com o mouse num lugar qualquer, automaticamente ele mostra esse pontilhado, esse tracejado, dizendo onde ficará a tabulação. No que eu solto o botão do mouse, repare que todas as palavras depois daquela tabulação ficaram alinhadas. A tabulação é útil no seguinte, eu estou dizendo para ele que eu quero começar uma nova coluna, deixar o texto todo alinhado a partir de um ponto que mais para frente eu posso definir. Se eu quiser modificar todo esse tracejamento aqui, onde está essa outra palavra digitada, eu dou um clique em cima daquela parada de tabulação e alinho. Então eu consigo posicionar facilmente um texto em duas ou mais colunas, usando o artifício de tabulação. Toda vez que eu pressiono a tecla Tab e ele me mostra essa setinha, ele vai estar querendo dizer assim, a próxima palavra só vai começar na coluna tal, onde eu tenho uma parada de tabulação. Esse símbolo que parece mais uma letra L aqui em cima, quer dizer que é uma tabulação alinhada à esquerda. Quer dizer, a palavra ficará alinhada pela esquerda. Existem outras maneiras de você utilizar a tabulação. Eu vou aumentar um pouco mais uma dessas palavras aqui, pôr um pouquinho mais de informação aqui, um pouquinho mais aqui e um pouquinho menos aqui, tá ok? Seleciono novamente os três parágrafos, vou dar uma modificada nessa tabulação. Dou um cliquezinho aqui nela, vou no menu Formatar, Tabulação, ele me mostra então aquela caixinha já com aquela tabulação selecionada. Eu tenho aqui vários tipos de alinhamento. Aqui no caso o que está é o alinhamento esquerdo. Vou levantar um pouco esse quadrinho aqui. Eu posso colocar alinhamento centralizado. Isso significa que as palavras ficarão centralizadas neste ponto de tabulação. Repare que o símbolo inclusive mudou, ficou como se fosse uma letra T de ponta cabeça. Tá? Então é um tipo de marcação de tabulação, dizendo que as palavras ficarão centralizadas neste ponto. Formatar tabulação, eu posso ter alinhamento à direita, então as palavras ficarão alinhadas à direita neste ponto, o símbolo também mudou como se fosse uma letra L invertida. Posso lá em formatar tabulação, tabulação decimal, que vou te mostrar durante a digitação agora, e além disso eu tenho também um preenchimento. Esse preenchimento é com que caractere que o Word colocará entre a última palavra digitada e a próxima, quer dizer, essa setinha será substituída e todo esse espaço será substituído ou por nenhum, quer dizer, ficar espaço em branco, ou por um pontilhado pequenininho, mais espesso, ou por uma linha contínua. Vou colocar aqui número 2 um pontilhado e dar aqui um OK. Então tem uma tabulação, uma palavra, um monte de pontilhadinho, outra. Você já percebeu que isso aqui lembra muito aqueles livros, né? O índice de um livro, onde tem o tópico X, página tal. A numeração da página vai ficar sempre quebradinho aqui, ajustadinho do lado direito, e entre o número da página e o tópico aqui no caso, tem um tracejadinho, alguma coisa assim. Apesar de que numeração de página e índice, o Word tem recursos próprios para isso, eu te mostro numa outra aula, mas dá para você já achar uma utilidade prática para isso, ok? E essa tabulação decimal, eu seleciono aqui, vou dar um Enter para continuar com essa mesma tabulação, digito aqui uma palavra, pressiono a tecla Tab, o cursor foi lá. Agora, a hora que eu começo a digitar um determinado número, por exemplo, 1, 2, 3, repare que o número está sendo empurrado para a esquerda. A hora que eu pressiono a vírgula, é que eu saio do ponto de tabulação e coloco os centavos, por exemplo. Pressiono a tecla Enter,
Essa tecla Enter copiará a formatação do parágrafo anterior, então essa minha tabulação continua valendo neste novo parágrafo. Digito um texto, Tab, um valor qualquer, vírgula, não sei o que lá, Enter. Você já percebeu a facilidade de digitar listas de preço, valores com números e assim por diante. É assim que se usa a tabulação decimal. Só dá uma vírgula, ele sai da tabulação. Enquanto não digito vírgula, o número será empurrado para a esquerda, tá ok? Mais pra frente falou, mas ficou muito ruim essa tabulação. É muito simples, você vai no ponto de tabulação, empurra para a esquerda ou para a direita e você tem uma tabelinha. A marca de tabulação para valor decimal é como se fosse uma letra T invertida com um pontinho ali, lembrando que a tabulação é decimal. O Word possui uma outra facilidade muito grande para se digitar tabelas. É só vir aqui no menu Tabela e usar o item Inserir Tabela. Ele me dá aqui uma pergunta, quantas linhas e quantas colunas eu vou querer, mas eu vou querer fazer uma coisa mais sofisticada e eu vou, claro, como preguiçoso que eu sou, chamar um assistente, ok? Então eu pressiono o botão assistente, ele vai me fazer uma série de perguntas e eu vou caracterizando a minha tabela. Ele tem aqui alguns formatos, alguns estilos já prontos de tabela, qual que eu prefiro? Eu vou pegar esse estilo 3 aqui, já estava selecionado, mando ele então ele continuar, ele já tem uma ideia de como que é a minha tabela, ele pergunta que tipo de cabeçalho que eu quero, 4 trimestres, depois meses, nenhum, apenas 4 colunas, mando ele continuar, depois é claro, com o tempo você vai usando outras opções e vendo o que acontece, ok? Você quer repetir os cabeçalhos em todas as páginas, supondo que a tabela fique muito grande, ocupe várias páginas, você quer repetir sim ou não? Quero. O alinhamento nos cabeçalhos das colunas, eu quero centralizado, então cada coluna o texto ficará centralizado, poder colocar à direita, à esquerda, então deixar centralizado. Quando ele continuar com as perguntas, que tipo de cabeçalho você quer para as linhas da tabela? Nenhum, dias da semana, trimestre, mês do ano, quer dizer, ele já está prevendo que a gente faz uma tabela baseada em uma periodicidade, ou em meses, ou em trimestres, dias da semana, números, anos e assim por diante. Se eu pegar dias da semana, já estava aqui de casa, que eu estava mexendo agora há pouco, por dias da semana, continuar, o alinhamento para as linhas, à direita centralizado, colocar à direita, vai ficar tudo grudadinho aqui nessa linha, continuar, que tipo de dados vão estar dentro das células? Números alinhados à direita ou números com alinhamento decimal, ficarão todos alinhados com ponto decimal, típico para valores, né, monetários, ou serão textos alinhados à esquerda ou texto centralizado. Eu vou colocar aqui números como se fossem valores em real, em cruzeiro, em dólar, seja lá que moeda você preferir. Então vou pedir para ele continuar. O formato que vai ficar em retrato ou paisagem, como se fosse tipo de pé ou deitado, deixar desse jeito mesmo. Continue, ele fala, olha, terminei as minhas perguntas. O que você quer fazer? Você quer mais ajuda? Não, quero simplesmente que você me exiba a tabela. Deixa eu clicar nesse botãozinho e terminei então com a parte do assistente. Se ele demora um pouco mais, um pouco menos, começa a formatar a tabela e ele percebe que ainda tem mais exemplos de embelezamento. Eu posso usar esse tipo de formatação de visualização da minha tabelinha, esse tipo com 2 linhas. Então você vai dando um clique aqui desse lado, clássico 1, clássico 2, você vai vendo que tipo de embelezamento que você quer para a sua tabela. Então aqui eu vou pegar esse clássico 2, por exemplo. Acertado o que mais lhe agrada, basta dar um OK. Eu tenho uma tabela pronta, o texto sobe, desce, fica meio perdidinho aqui. Deixa eu dar uma subida aqui na tela, na barra de rolagem, para a gente poder ver isso aqui na tela inteira, tá ok? Um pouquinho mais para cá. Então eu tenho aqui minha tabela com os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta. Para eu digitar textos na tabela, basta digitar. Como aqui era número, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, vírgula, 4, 5. Para eu passar de um lugar para o outro, eu uso a tecla Tab, tá ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou digitando aqui os valores, não se esquecendo sempre que é a tecla Tab, que eu vou passando de um campo para o outro. Então eu tenho uma tabela já previamente formatada, tudo bonitinho. Sobre quando você está com um cursor numa tabela, você pode fazer mais coisas ainda. Por exemplo, seleciono uma linha qualquer, vou lá no menu Tabela, eu posso inserir uma célula, excluir, posso dividir melhor minha tabela, selecionar toda uma linha. Como essa linha está selecionada, eu posso excluir esta linha, eu posso inserir novas linhas e assim por diante. Se eu inserir linha, eu vou inserir linha antes dessa que está selecionada. Se eu quiser inserir uma linha depois, vou com o cursor depois na minha tabelinha, vou lá no item tabela,
e já está automaticamente colocado aqui, inserir linhas. Quantas linhas eu quero inserir nessa tabela, lendo que já tem? Vou pôr mais 2 linhas, por exemplo, dou aqui um OK, eu tenho mais 2 linhas que foram inseridas na minha tabela. Ponho o cursor aqui, escrevo total, por exemplo, total, dou um tab, e aqui eu vou usar uma outra facilidade. Aqui eu só tenho o número, falar, olha, me calcule a soma disso daqui, não tem sentido pegar uma calculadora para fazer continha. Então com o cursor dentro da minha célula eu posso vir aqui no item tabela e pedir uma determinada fórmula. No que eu peço uma fórmula, ele dá uma analisada no tipo de tabela que eu coloquei e como estão os dados e assim por diante, e já me fornece, já me dá uma dica de qual fórmula que seria utilizada aqui no caso. Então ele percebeu que é a soma, só levantar um pouquinho esse quadro aqui, é a soma dos dados que estão acima. Você tem aqui um conjunto de outras fórmulas que você pode ir utilizando. Lembrando sempre que você tem que começar uma fórmula com um sinal de igual e depois colocar o nome da fórmula e algumas outras palavras. Aqui eu vou aceitar a sugestão que ele me deu, a soma dos dados que estão acima, basta dar um OK, ele calcula a soma e já me coloca então o número previamente calculado. Lembrando que isso aqui não é uma planilha, tá? Ele não vai ficar toda hora atualizando os dados, assim por diante. Ele é um editor de texto com a facilidade de você colocar uma tabelinha. Então não espere milagres nesse sentido aqui, tá? Mas é para você ter uma ideia que você pode facilmente trabalhar com tabelas, mudando o tamanho de cada coluna, a altura de cada linha. Isso é uma coisa até muitos detalhes sobre essas formatações, tá ok? Outra coisa, outro embelezamento e outras facilidades que você pode pôr no texto são figuras. Você pode colocar uma figura, um bitmap, um metafile, alguma formatação qualquer dentro do texto e você pode colocar essa figura espalhada de maneira que o texto contorne essa figura. Isso é muito bom para você fazer logotipo, você fazer um gráfico, por alguma coisa no meio do texto, o texto vai contornando e você vai explicando aquela figurinha e assim por diante. É muito fácil de você fazer. Selecionar é um ponto do texto no qual você quer a figura, tá ok? Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar uma te dá uma dica muito importante. Esse pontilhado aqui, ele não faz parte do meu texto, tá ok? Isso é a maneira que o Word me indica de que aqui é uma página e aqui é uma outra página. Esse pontilhado está dizendo que é nesse ponto que ele vai mudar de uma página para outra. Ele percebeu isso baseado na quantidade de texto que eu tenho digitado, no tamanho da fonte que eu selecionei, no espaçamento entre os parágrafos, no tamanho da folha. Daqui a pouco você dá uma dica de como você dimensiona o tamanho da sua folha conforme o tipo de formulário que você vai utilizar e assim por diante. Então isso aqui é um símbolo de quebra de página. Voltando então lá ao gráfico, eu estou com o cursor numa posição qualquer, vou pôr aqui no começo do parágrafo para ficar mais fácil da gente entender a coisa, tá ok? Aí, como eu quero inserir uma figura, nada mais sugestivo do que usar o menu Inserir. Então vou aqui no menu Inserir e eu posso inserir várias coisas. Posso inserir uma quebra de página, que ele já tem aqui, mas você olha assim, puxa, mas aqui não ficou adequada a quebra de página. Se eu quisesse que a página começasse um pouco antes, eu poria o cursorzinho aqui, dava um clique com o mouse aqui, o ponto de inserção apareceria aqui, entrei no menu Inserir Quebra e automaticamente aqui seria a quebra de página. Aqui terminaria uma página e aqui começaria outra. Óbvio que essa quebra automática desapareceria, que não teria sentido ele ter 4 linhas só. Tá? Essa quebra é uma quebra automática. Eu poderia forçar a quebra de página em qualquer lugar usando Inserir Quebra. Aqui o que eu quero é inserir uma figura. Se eu vou aqui inserir uma figura, ele me abre um quadro de que figura que você quer inserir. Vou selecionar uma figurinha aqui qualquer. Uma ave aqui, por exemplo. Ok. Ele colocou ali uma figurinha e o texto não está ainda dando volta, porque em volta de figura o texto não dá uma passeada. Para que eu consiga fazer com que o texto fique em volta, eu tenho que pôr uma moldura em volta desse texto. Repare que quando eu dei um cliquezinho em cima desse desenho, apareceram esses quadradinhos na qual eu posso dimensionar o meu desenho, de acordo com aquilo que eu achar melhor, o espaço disponível, assim por diante, tá ok? Então deixo meu desenho selecionado, vou lá no menu Inserir novamente, só que agora eu vou inserir uma moldura em volta desse desenho. Aí ele fala o seguinte, olha, você está inserindo uma moldura no modo normal.
eu tenho que alterar para o modo layout de página para ver, dimensionar ou reposicionar a moldura. Quer dizer, eu estava utilizando o texto todo agora no modo normal que eu te mostrei agora há pouco. Só que alguns comandos ele não consegue trabalhar direito no modo normal, então ele está dizendo, olha, eu vou mudar automaticamente para o modo de layout. Tá ok? Tá bom. Mude para o modo de layout e vamos continuar o comando. Nesse modo de layout, você reparou que as molduras modificaram um pouco, então ele me dá um pouco mais de informação, margem esquerda, margem direita, tamanho do papel e assim por diante. Então fica um pouquinho mais lento o trabalho. E agora que eu estou com uma moldura em volta daquela minha figurinha, que poderia ser qualquer outra coisa, inclusive, não só figura, poderia ter textos e assim por diante, o meu texto que já tinha no digitado está agora em volta da figura. Quando o mouse fica dentro dela, repare que ele fica com esse formato de um monte de cruzinho, eu dou um cliquezinho nele e eu posso arrastar essa minha moldura junto com a figura para uma outra posição e automaticamente o texto vai se espalhando em volta. Deixa eu dar uma descidinha aqui. Então você consegue colocar uma figura tranquilamente e o texto vai se ajustando conforme a necessidade, tá ok? Depois do seu texto todo digitado, verificador de ortografia, sinônimo, gráficos no meio, tabelinhas, assim por diante, chega finalmente a hora de imprimir o texto, né? Mas se você ficar gastando papel, ajusta daqui, ajusta dali, utilize uma facilidade do Word que é você ter uma prévia da impressão. Isso é muito simples, vou usar aqui esse botãozinho com uma lupa em cima de um papel, que é o item visualizar impressão. Um cliquezinho em cima dele, ele me muda um pouquinho a tela e me mostra as várias páginas, claro, desde que caibam, tá? De como o texto ficaria impresso. Então eu tenho aqui minha primeira página, minha segunda página, o cursor do mouse vira uma pequena lupa conforme o lugar, que é para você dar um zoom, para você ver melhor a coisa. Tá bom? Então você fala, bom, não está melhor, está ruim, não está, posso colocar esse parágrafo mais para cá, mais para cima, mais para baixo. Então você consegue, antes de ficar gastando muito de papel, claro, dar uma olhada, uma ideia de como ficará. Você tem aqui algumas facilidades. Eu posso ver apenas uma página, dando um cliquezinho nesse botão. Eu vejo apenas uma página. Eu posso usar as teclas Page Up e Page Down para selecionar a página que eu quero ver. Eu posso uma página, duas páginas e assim por diante, depende da quantidade de páginas que tem no meu documento. Eu posso selecionar o nível de zoom que eu quero, colocar aqui 150%, eu vou ficar olhando bem de pertinho, então dá para ter uma boa ideia de como as letras sairão impressas e assim por diante. Depois que você olhou, tu fala, mas não é nada disso que eu quero, como é que eu faço para voltar ao modo de edição? Basta você dar um cliquezinho aqui em cima no botão fechar e você volta então no modo de edição. Se você gostou daquilo, você vai dizer, não, é realmente isso, como é que eu faço para imprimir mesmo? Basta você dar um cliquezinho aqui no botão de impressora e esse texto será então impresso, ok? Vou voltar para lá, vou te mostrar agora, você vê que imprimir é relativamente fácil, como faz para você dimensionar o tamanho da página. Primeiramente você tem que selecionar um canto qualquer do texto, para você não estar com o cursor dentro da figura. Com o cursorzinho selecionado fora da figura, você vai no menu Arquivo, existe um item Configurar Página. Um cliquezinho lá, ele me mostra então toda a configuração das margens do papel, superior, inferior, esquerda, direita, o tamanho do papel, seu tamanho carta, legal, executivo, todos os formatos padrões, a largura, a altura você pode definir aqui do papel, tá? O tipo de orientação, se é retrato ou se é paisagem, como será impresso o seu documento e assim por diante, tá ok? Você então dimensiona o tamanho do seu formulário através desse item, lembrando que esse é o tamanho do papel. Aqui cabe uma outra dica, inclusive, esses números malucos, 0,98, é porque o Word aqui agora para mim está configurado em polegadas. Isso pode não ser lá muito prático para você. Mais uma vez selecionado tudo isso, basta dar um OK, então a página é automaticamente ajustada. Para mudar de polegada para centímetro, que é mais fácil de trabalhar com centímetro, basta você ir no menu Utilitários, Opções. Isso permite você fazer uma série de ajustes no Word conforme o seu gosto, a sua preferência. Tem vários itenzinhos aqui, basta você selecionar o item geral, o folhetim aqui de geral, e aqui embaixo tem as unidades que serão utilizadas nas medidas. Agora está em polegadas. Vou colocar aqui em centímetros, mais fácil, né, para a gente trabalhar com centímetros, dar aqui um OK. Automaticamente a minha regrinha passou a mudar, a mostrar centímetros, então
a hora que eu for configurar a página, eu vejo o tamanho de centímetro, fica fácil configurar a página desse jeito, tá certo? Então, sobre impressão, você obviamente não terá muita dificuldade. Uma outra coisa, apenas para dar uma finalizada aqui, vou voltar aqui para o começo do meu documento. E como todo bom documento que se preza, sempre é bom ter um cabeçalho e um rodapé, um título, número da página, assim por diante. É muito fácil de você criar e modificar cabeçalhos e rodapés. Para conseguir isso, a gente vai no menu Exibir, o cabeçalho e rodapé. No que você dá um cliquezinho aqui, você já repara que ficou tudo acinzentado o texto que eu estava trabalhando. Quer dizer, eu não estou mais digitando o texto, a minha carta, o meu documento. Eu estou digitando o cabeçalho, eu estou digitando as informações que farão parte do cabeçalho. Então eu posso colocar assim, errei aqui, caps lock, documento particular, ponto, quero mostrar aqui, página, nossa, isso aqui página horrorosa. Página, e aqui eu quero que ele me mostre automaticamente o número da página na hora que ele for imprimir. Para isso eu tenho então essa minha barrinha, deixa ele trabalhar um pouquinho, ótimo. Eu tenho aqui esse menuzinho suspenso de cabeçalhos e rodapés, onde eu posso inserir o número de página, basta dar um cliquezinho aqui, automaticamente ele mostrou o número 1, que conforme as páginas foram sendo impressos, será substituído por 1, 2, 3, 10, 50, conforme o que for. Eu posso colocar ainda impresso no dia, eu posso colocar então uma data, automaticamente ele coloca a data, na hora, e posso colocar hora, posso colocar configuração de página, posso colocar várias coisas, reconfigurar tudo que for o caso, tá? Na hora tal e assim por diante. Como um parágrafo normal esse daqui, eu posso também alinhá-lo à esquerda, posso centralizar, posso alinhar à direita, posso justificar. Então eu posso dar tanto para o cabeçalho quanto para o rodapé aquilo que eu achar mais bonito. Posso pôr várias linhas e assim por diante. Para passar de cabeçalho para rodapé, basta eu dar um cliquezinho nesse botão que eu fico alternando entre cabeçalho e rodapé. Então um cliquezinho aqui, vou começar a digitar o rodapé. Repare que eu já estou no fim da minha página. Posso escrever aqui de novo, vai. Página, vou colocar o número da página e assim por diante. Então eu estou criando cabeçalhos e rodapés. Para eu parar a digitação do cabeçalho e do rodapé, basta dar um cliquezinho aqui no botão fechar, eu volto a digitar o texto, tá ok? E subindo um pouco o texto aqui, eu vejo um acinzentado, o que vai ser impresso como cabeçalho e lá no fim da página como rodapé. Ok? Só para a gente dar uma olhadinha. Descendo aqui o documento, a minha tabelinha. Página 1. Descendo mais, aquele meu desenho maluco. Lá no fim, página 2. Então fica fácil você criar cabeçalhos e rodapés tranquilamente no Word. Outra facilidade que você tem também, às vezes você pode falar, puxa, mas que formatação que eu usei nesse parágrafo, qual espaço e tudo mais. Você pode dar um cliquezinho aqui nessa ferramenta, nesse botãozinho de ajuda aqui no caso, que o mouse já se modifique. Se você dar um cliquezinho em cima de alguma ferramenta, você está chamando help sobre aquela ferramenta. Help você sabe usar no Windows, não tem muito, não vou entrar muito em detalhes nisso daí. Mas se você dá com o mouse em cima de uma parte qualquer do texto, por exemplo, ele mostra esse quadro meio maluco dizendo a formatação que foi utilizada no parágrafo e na letra, no caso em questão. Então, o parágrafo tem o recuo de esquerda de tantos centímetros, primeira, margem, etc. Se tem sombreado, se não tem sombreado, tá? O tipo de letra, fonte. Então é uma maneira fácil de você descobrir que tipo de fonte que foi utilizado numa determinada letra, num determinado trecho, formatação de parágrafo e assim por diante. E uma outra facilidade que tem também é que no caso do menu Exibir, você pode colocar aqui barra de ferramentas. Esse item de menu, você especifica quais as barras de ferramenta que você quer ver durante a edição. Aqui no caso, durante esse curso, eu usei a barra de ferramenta padrão e a de formatação. Eu posso tirar a barra de formatação, dar um OK, eu fiquei apenas com a barra padrão, tem um pouco mais de espaço
para trabalhar, mas eu tenho menos atalhos, tá? Não quer dizer que eu perdi as funções, não é isso. Simplesmente eu vou ter que saber onde é que elas estão no menu, decorar um atalho com Ctrl isso, Shift Alt, não sei o que lá das quantas, tá ok? Posso vir no menu exibir, barra de ferramentas, colocar borda, formatação, desenhos, colocar um monte de coisa, então eu vou ter cada vez menos espaço, mas eu tenho muito mais ferramentas, que às vezes conforme o seu gosto, mais fácil de você trabalhar ou não. E finalmente, bom, depois de tanta modificação, eu vou salvar o meu arquivo. Eu já tenho aqui um atalho, um botãozinho, salvar. Eu salvei meu texto, tá? Ele está salvando lá. Demora um pouco mais, um pouco menos, depende da quantidade de informação que eu coloquei. E vou começar um novo documento. Arquivo novo. No que a gente começa um novo documento no Word, ele já tem uma série de padrões, ou de cartas, ou de documentos já previamente formatado e um pouquinho digitado. Eu posso pegar aqui um bonitinho, um tipo de um currículo, uma carta 1 e assim por diante. Currículo 1, por exemplo. Currículo clássico, dou aqui um OK. Ele vai começar então um novo documento, porém, mais ou menos previamente digitado. Vou dar uma subidinha aqui na tela. Com isso, nome, eu só vou usando a tecla Delete, vou apagando esse nome, escrevo aqui meu nome. Setinha para baixo, endereço, usando backspace, por exemplo, rua X, vírgula sem número. Então repare que ele já vem com uma formatação prévia, com tipo de fonte, um tipo de letra, negrito, itálico, um certo espacejamento. Então fica fácil de você começar cartas usando já uma formatação pré-definida, em vez de você ficar digitando tudo, e que tipo de letra que ficaria bem aqui, que tipo de letra ficaria bem ali, e assim por diante. Então é muito fácil de você usar os formatos pré-definidos do Word e começar novos documentos. Quero lembrar para você que essa fita do Word é uma fita básica para você começar a trabalhar com ele e fazer bons documentos. Tá? Não quis me aprofundar muito, porque existem várias fitas do Word que vão te dar dicas de como você pode mesclar dados do Access, usar gráficos feitos no Excel junto com o documento, fazer mala direta, fazer listas, livros, índices, um monte de outros recursos que possui no Word. Eu, numa aula só, ficaria aí 20 horas falando, porque é uma coisa muito cansativa. Essa primeira aula, o objetivo é encaixar você nesse produto para você conseguir fazer bons produtos, bons documentos, boas cartas, e com certeza eu te encontro nas fitas do Word avançado. Até lá!